Tá sobre o Clube do Livro. Você viu, né? Eu comecei a falar sobre isso ontem, hoje a coisa deu start e eu resolvi fazer essa live para tirar dúvida, para explicar. Depois a live fica registrada aqui no YouTube, para conversar sobre essa ideia, o que, que é isso, por que, que surgiu, o que, que é o Clube do Livro e te convidar também, te explicar o que, que é. Eu há muito tempo, o meu trabalho é pautado por palavras. Quem fala em microfone, quem trabalha em rádio, tem as palavras como a sua condutora. Há alguns anos, as palavras, no meu caso, deixaram de ser somente o rádio, o áudio, a fala, e também se tornaram escrita. Primeiro em 2008, quando começaram blogs, aquele momento era um momento onde a internet estava explodindo, né? E era muito diferente da configuração de hoje. Hoje, eu estava pensando nisso esses dias, tudo se reduz à rede social. Praticamente, ninguém mais, por exemplo, você entra em sites, você quer saber sobre alguma empresa, alguma coisa, você põe no Google, ali no máximo, mas o entretenimento, o conteúdo, a informação, a música, não que só exista a rede social, mas se concentra nela. Isso gera um problema também, na minha percepção, e também é uma das razões pela qual estou querendo fazer esse Clube do Livro. Eu explico sobre isso já já. Mas naquele tempo, as pessoas queriam ler, por exemplo, existiam os blogs, né? Então eu fui um blogueiro. Mas era muito interessante. Tinha blog de todo mundo, blog de jornalista, blog de artista, blog de cantor, blog de anônimo, né? Havia naquele momento onde os blogs começaram a explodir uma certa repercussão, uma polêmica, especialmente no meio de comunicação, especialmente em relação aos jornalistas, dizendo, mas blogueiro é jornalista. E existia até a intenção naquele momento, obviamente que isso não daria certo como não deu, mas de proibir quem não fosse jornalista, não tivesse o registro de formação, de escrever um blog, porque aquilo poderia ser muito perigoso, tal. A gente sabe que nos desdobramentos as coisas foram caminhando para outra coisa. A própria profissão do jornalismo deixou de ser uma profissão onde é necessária formação superior, tal, enfim. O blog durou algum tempo para mim. Naquele momento eu não tinha intenção de permanecer só no blog. Eu nem pensava em fazer rádio inverso, nada disso. É que eu queria continuar comunicando, mas com liberdade. Não que eu não tivesse liberdade no rádio, mas a minha liberdade no rádio era restrita à proposta daquela rádio. Eu não poderia seguir a linha editorial de uma rádio, obviamente. É uma empresa, tem anunciante, tem faturamento, tem um público-alvo, tem uma linguagem própria, então a gente respeita, sem dúvida. Mas naquele tempo que eu fazia Rádio São Paulo, eu já alimentava aqui dentro a intenção de fazer alguma coisa que fosse para além de anunciar música, de falar de promoção, ler notícia, tal. Claro que tudo isso tem o seu lugar, é importante, mas eu queria mais, né? E quando eu descobri que na internet eu poderia falar o que eu quisesse, e eu poderia inclusive me reinventar e fazer e explorar outras linguagens e outras coisas que eu não tinha feito ainda, eu quis mergulhar nisso. E aí o blog deu start, pouquinho depois o meu canal no YouTube, brincadeiras, né? Editando vídeo em casa. O vídeo também, ainda hoje o vídeo não é a minha praia. Eu prefiro muito mais o áudio, o rádio, tal, do que o vídeo. Mas a coisa de brincar com o vídeo era meio parecido com fazer vinheta de rádio, coisa que eu já fazia há muito tempo. Só que com imagens, poxa, que legal. E mais do que isso, você sabe que eu sempre gostei de publicidade. Tudo isso para entrar na história do Clube do Livro, tá? Mas só para te contextualizar. Eu sempre admirei assim, grandes profissionais, Washington Oliveto, por exemplo, né? E tantos outros criativos que conseguiam, para vender um produto, usar uma linguagem criativa. A criatividade da publicidade sempre foi alguma coisa que me chamou a atenção. Eu gosto de criatividade. Eu acho bonito a criatividade. Quem não se lembra de comerciais clássicos, como por exemplo da Folha de São Paulo? Até recentemente eu publiquei esse comercial do Hitler, né? A imagem de Hitler no close, a locução do Mário Lima dizendo: este homem amava crianças, este homem gostava de artes, o PIB do seu país aumentou em não sei quanto, ia se distanciando, até que aparecia a imagem de Hitler e o off do Ferreira Martins dizendo Folha de São Paulo. Mais ou menos isso, era o jornal que mais se compra, mas que nunca se vende. Aquilo era profético em relação às fake news
que viriam depois, como você pode construir mentiras falando somente a verdade. Aliás, tinha esse texto também nesse comercial da Folha de São Paulo. E outros. Eu sempre me lembro, na rádio, que costumo falar do comercial do Pombo Paulista. Eu acho que pouca gente vai se lembrar desse comercial, mas em São Paulo, o comercial da Eletropaulo tinha um pombo, com sotaque carregado da moca italiano, e ele ficava sobrevoando a cidade e fazendo fofoca. Fulano de tal saiu com o carro apressado, xingou não sei o quê, nem pega bem falar. E no final ele fechava assim, mas tem coisas que se a gente que é pombo não fala, ninguém fala. E aí fechava o comercial, Eletropaulo, tal. Era muito legal, tem na internet, esses dias eu achei o comercial. Então isso me chamava atenção, né? Mas eu não queria vender produto. Nada contra. No rádio eu ainda faço isso como locutor comercial, eu vendo produtos. Mas como locutor é uma coisa, eu não queria dedicar a minha criatividade para vender um produto. Um pudor meu. Estou dizendo que está certo, que está errado, é só um pudor meu. E eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a minha criatividade, direcionar ela para dizer o que eu acho que é interessante, o que pode ser útil, o que pode fazer bem às pessoas. E aí eu comecei a criar os vídeos, né? Aqueles mais antigos ali do meu canal, você lembra desse vídeo? O Envelhecendo em 1 minuto, o que você vai fazer depois desse vídeo, o Deus Espinosa não é uma criação minha, o texto, mas a ideia de colocar aquilo, a alma daquele vídeo é minha, né? As imagens, enfim. Discurso do Chaplin, o Saint-Exupéry e tantos outros. E isso foi me desdobrando em muitas alternativas de comunicação. A Rádio Inverso, que começou como Rádio Vagalume, já tem quase 10 anos, também veio nessa esteira. Aí eu fui para o vídeo, voltei para o rádio, mas para uma rádio dos sonhos, como eu sonhava fazer em São Paulo. Não exatamente como é feita a Rádio Inverso, porque eu nem tinha isso em mente, mas as coisas humanamente se colocando e a literatura. Eu não tinha esse plano. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu não tinha esse alvo, assim, poxa, um dia eu vou escrever um livro e tal. As coisas naturalmente foram surgindo. Em 2008, quando eu saí de São Paulo e vim a Porto Alegre, comecei a notar nessa coisa da comunicação, né? E no blog, inclusive, quando eu vi, eu tinha um material que poderia virar um livro. Por que não? E resolvi lançar o 10 Histórias e Algo Mais em 2009. Dele, outros livros vieram, né? E foram até hoje 6. Não, de jeito nenhum, não nego que outros já estão em gestação e ainda virão, por que não? Então, o livro também se tornou material. No rádio, que é a minha comunicação, com a literatura, eu encontrei um terreno muito fértil. A Rádio Inverso é basicamente isso, porque na programação da rádio, quando eu não estou fazendo ao vivo, ela é isso. É a pessoa sentada, ouvindo um rádio, tomando café e lendo. Caiu um lápis aqui. E lendo, porque a cada 2 músicas eu entro com um trechinho de leitura, curtinho, de muita gente boa, né? E eu, de jeito metido, entro no meio ali com os trechinhos de textos meus também. Aí é a programação da rádio. No Mensagens, se você ouve, você sabe disso, a leitura é um componente fundamental, porque eu acho que ela se conecta a essa proposta de rádio, não só da rádio, mas de rádio, de trabalhar a imaginação. Então eu uso esse componente da literatura, que as pessoas cada vez menos recorrem, para incluir na rádio esse ar a mais, né? Da interação, da leitura, da reflexão, enfim. Esse é um caminho que eu fiz até aqui, e continuo fazendo, continuarei fazendo. Mas faz tempo que eu estou com vontade de aprofundar isso de alguma maneira. E eu me esbarro, às vezes, com alguns pudores meus, ou coisas que não se conectam com aquilo que eu quero fazer, porque para mim, nesse meu trabalho, sempre foi assim, é fundamental que eu acredite nele. Que eu tenha realmente alguma motivação, né? Eu venho, por exemplo, toda manhã eu estou no ar, 1h30, 2 horas na Rádio Inverso, de segunda a sábado, porque eu quero. Né? Eu não estou pensando nisso, eu não estou vendendo a rádio. Bom, a rádio está aí há quase 10 anos, eu acho que isso comprova o que eu estou dizendo. Eu não estou tentando formular a rádio, construir uma programação que tenha mais massa ouvindo, que tenha mais gente ouvindo para amanhã, criar uma grade comercial. Nada contra. Não é um problema, tá? Não é crítica a quem faz, não é a minha, né? E eu vou fazendo.
Mas eu queria criar alguma coisa que também tivesse essa abertura, de ter um grupo, de ter pessoas sem ser fechada, blindada e que tivesse conectada à minha proposta. Foi quando eu pensei na ideia do Clube do Livro. Essa ideia me veio semana passada. Hoje é o quê? Quarta-feira? Fim da semana passada, quinta ou sexta-feira. Eu sentei e escrevi isso logo, dei uma pesquisada para ver mais ou menos como é que funciona e vi que é uma coisa muito boa. Então deixa eu entrar na história agora do Clube do Livro, até porque eu não quero me prolongar muito, para você entender o que vai ser. Inicialmente eu vou fazer um mês. Eu não sei se eu vou fazer 2, se eu vou desdobrar, se vai fazer depois um ano, eu não sei, porque eu preciso sentir o que vai ser. É a primeira vez que eu faço isso. Eu não sei se as pessoas vão se interessar. Eu não sei como é que as coisas vão se encaminhar, então eu preciso sentir como é que vai ser. E para isso eu escolhi um autor que é familiar nosso, que é o Rubem Alves. Familiar eu digo porque ele está presente na rádio, quem ouve a rádio sabe disso, há muito tempo. Inclusive tem muita gente que entrou em contato comigo dizendo assim, poxa, eu passei a ler o Rubem Alves, depois que eu comecei a ouvir os textos gravados por você, dele e tal, eu de repente me percebi como, sem ser essa a minha intenção, né, quase que um divulgador do trabalho do Rubem Alves, apesar de outros autores eu também gostar. Não é o único autor, tal. Na rádio outros autores estão presentes, mas é impressionante como o conteúdo do Rubem Alves se conecta àquilo que eu tenho proposto na rádio. Não só na ideia, mas até na experiência de vida dele. A gente tem uma história, claro que não é igual, nós somos de gerações completamente diferentes, situações, olhares, enfim. Mas as nossas histórias se cruzam em muitos aspectos, até no aspecto familiar. A minha mãe mora em Caldas, em Minas Gerais, que é a cidadezinha ali dele, praticamente. O Rubens vem ali de Pocinhos do Rio Verde. E ela viveu, isso é uma longa história, já contei aqui na rádio, mas ela viveu numa comunidadezinha, em determinado período da vida dela, e até hoje ela tem relação com esse pessoal, é pertinho de onde ela mora, onde o Rubem já viveu. E onde o melhor amigo do Rubem, que é o Brandão, inclusive isso dito pelo Rubem, é um amigo da minha mãe, e é o cara que administra esse lugar. E nenhum de nós sabíamos disso. Quando eu comecei a ir lá visitá-lo, eu fiquei sabendo ali da biblioteca que ele frequentava, da casinha que ele construiu ali no pé adiante. Então isso já trouxe uma empatia, uma conexão de amigos em comum, de regiões em comum, tal. Assim como eu, de jeitos diferentes, mas o Rubem passou pela religião. Como pastor presbiteriano, não foi o meu caso, mas eu tive uma ligação. A minha primeira rádio foi uma rádio gospel. Eu passei por caminhos da religião também, e assim como eu, ele se sentiu engaiolado naquele lugar. Não dava vazão ao pensamento, à ideia, aquilo que ele queria de fato colocar. No caso do Rubem Alves, o distanciamento dele da religião foi motivado pela ditadura militar. Ele se opunha à ditadura e aquilo foi incompatível, porque parte da igreja presbiteriana, no caso, a que ele era pastor, apoiava. Então foi criando uma incompatibilidade que se conectou ao estado de espírito dele, que já não cabia mais ali, e aí ele foi para as letras, foi para a academia, virou um educador, né? E de alguma maneira eu também faço isso aqui na rádio, escrevendo livros e tudo mais. A produção do Rubem Alves era uma produção dedicada à academia. Mas isso mudou quando ele começou a escrever histórias para a filha dele, Temporã, ele já tinha mais de 40 anos, e percebeu que aquilo tinha uma outra valia. Ele escrevia para pessoas que não liam, ele fazia trabalhos acadêmicos que ficavam empilhados e empoeirados e cheios de bibliografia e de referência, e ele sentiu que aquilo era um pouco inútil em relação ao que ele queria propor. Então começou com livros infantis, histórias, e daí o escritor, né, Rubem Alves, acabou sendo popularmente conhecido. Então isso me conecta também a essa experiência. E sempre quando eu trago um texto, contextos descritos ali se conectam aos meus, hoje mesmo. Isso é um bastidor, eu nem comentei na rádio isso hoje, mas falando aqui, ontem eu estava conversando com meu filho, essas conversas assim, né, do dia a dia, e falando sobre bagunça, porque eu sou muito bagunçado, e eu sou desorganizado. Ele também, mas ele nega. Ele disse que ele não é desorganizado. Eu falo, como não, cara? Você vai tomar banho, você tira a tua roupa, você joga no chão. Isso não é, isso é o quê? Não, mas eu sei onde está a minha bagunça. Eu falei, cara, eu não conheço ninguém que seja desorganizado, a não ser eu, que assume que é. Eu sou.
Eu sou desorganizado. Se você for olhar aqui, eu não vou tirar a câmera e tal, mas meus livros estão uma bagunça e tal. Eu sei onde estão as coisas. Mas se eu quiser deixar tudo empilhadinho, dobradinho, gavetinha com as coisinhas guardadas e tal, eu não consigo, eu sou assim. Aí hoje eu fui ler um texto no programa sobre a bagunça. E foi meio assim, porque eu não fico fazendo programação um dia antes ou horas antes, é na hora. Eu pego um livro aqui, vejo que eu vou ler e caiu no texto onde falava sobre isso, sobre as bagunças dele. Então essas pequenas conexões também vão nos aproximando. Por isso que eu gosto de ler o Rubem aqui na rádio, porque é quase como se eu estivesse lendo um texto meu. Então, eu decidi que nesse mês, voltando à história do Clube do Livro, por que eu escolhi o Rubem Alves, eu vou começar com ele. Eu tinha pensado em falar sobre um livro meu, claro, eu acho que é até legal para quem participa, porque o próprio autor, trocando ideias e respondendo e falando sobre o seu próprio livro, né? Mas, em última hora, eu decidi fazer o Rubem Alves. Talvez numa próxima eu inclua algum livro meu. Dessa vez vai ser esse livro aqui, ó. O que é religião? Esse livro eu já li 2 vezes. E é muito legal. É um livro fininho, ó. É bem fininho. Tem umas letras grandes. Ele tem 100 e pouquinhas páginas, mas é muito rápido de ler. Deus existe? A vida tem sentido? O universo tem uma face? A morte é minha irmã? A essas perguntas, a alma religiosa só pode responder: não sei, não sei, mas desejo ardentemente que assim seja e me lanço inteira, porque é mais belo o risco ao lado da esperança que a certeza ao lado de um universo frio e sem sentido. É sobre isso que fala esse livro que nós vamos estudar nesse mês. Como é que vai ser? Eu estou divagando aqui, mas falando de maneira mais objetiva e prática. Vai ser assim. Eu já abri inscrição no site da Rádio Inverso. É lá que dá para fazer. Ao entrar no site, você vai ver os banners que já estão disponibilizados ali. Clica no banner e vai ser encaminhado para a inscrição no PagSeguro, que custa R$ 50. E pode ser feita por Pix, por cartão, por boleto, dividir cartão e tudo, né? Eu quis fazer uma coisa acessível, fácil, tranquila. Uma vez que você se inscreva no site da radioinverso.com, vai colocar ali os dados, teu celular tal, e eu vou entrar em contato. O prazo para inscrição, eu preciso colocar isso no banner que eu não coloquei ainda, mas eu vou definir a data exatamente, mas eu vou estender até o começo de março, para dar tempo das pessoas se inscreverem, tá? Então, até o começo de março, entra lá, se inscreve. É claro que tem vagas limitadas, eu não sei ainda qual é o limite, como eu disse, como é a minha primeira experiência, eu estou testando. Eu vou ver como é que isso vai funcionar. Eu só sei que eu não posso botar 200 pessoas nesse grupo, porque eu acho que vai ficar confuso. Porque a intenção é a gente promover interações diárias, baseado no livro e na proposta do livro. Então, como é que é isso? Eu vou abrir um grupo de WhatsApp para esse estudo, para esse clube de leitura. Então, quem se inscrever, entra no grupo e diariamente a gente vai trocar informações no grupo e conversas, eu e as pessoas que estiverem lá. Pode ser diretamente relacionado ao livro, de repente alguém quer comentar que, por exemplo, eu estou relendo o livro, né? E eu já estou fazendo um monte de anotação, até mesmo eu já postei o negócio aqui no story do livro e tal. Eu posso dizer, putz, eu estou lendo aqui o livro na página 20, eu fiz uma anotação aqui, tal. Enfim, a gente vai trocando assim, e as pessoas também. Não só em relação ao livro. A proposta do livro é o que é religião. Então, esse assunto e a maneira como isso é abordado no livro pode ser linkado com uma música, pode ser linkado com um texto de outra pessoa, pode ser linkado com um filme, uma série, né? Ou qualquer outro conteúdo que remeta a essa proposta do que é religião, dito aqui no livro. Então isso também vai ser aberto no grupo para ser compartilhado por todos, sempre que quiserem, diariamente. Vai funcionar assim durante um mês. Terminando esse mês, que é o prazo de leitura do livro, eu vou fazer uma chamada, um grupo, uma reunião no Zoom com todo mundo, né? A gente, obviamente, que a gente vai marcar a data, no começo ainda, ó, no dia tal, a gente vai fazer esse grupo no Zoom, já para concluir as impressões, para a gente conversar sobre isso, para falar sobre isso e todo mundo falar.
eu vou dizer, fazer uma espécie de preleção do livro, né? O que eu achei, vou fazer comentários sobre ele e tal, e vou abrir para a gente trocar. Isso é até parecido com os encontros que eu fazia antigamente e viajava em encontros presenciais, e não eram referentes a um livro específico, mas tinha essa dinâmica. Eu falava, né? E obviamente enquanto eu falava estava aberto para as pessoas interagirem também, depois eu abria para que todo mundo falasse e tal. É uma possibilidade de a gente fazer isso, só que online e com gente de todos os lugares, sem a necessidade de viajar. Nesse caso, baseado num livro. No término desse Zoom, e aí eu vou sentindo isso durante esse processo, por isso eu não posso garantir ainda, mas é a intenção, eu já posso lançar o próximo livro, né? E de repente até colocar em debate, estou pensando nisso, naquilo, o que vocês acham? A gente pode chegar a um consenso, de repente eu sugiro 2 livros ou 3, enfim, e aí a gente toca para o mês seguinte, nessa mesma dinâmica, né, que pode se estender para outros meses e outros livros. Eu só não estou me comprometendo a fazer isso com outros meses e livros, como eu disse, porque eu preciso sentir, eu preciso ver como é que isso vai ser. Eu preciso ver como é que eu vou me organizar também em relação a tempo, apesar de já estar pronto para, nesse primeiro experiência, né, me dedicar a isso. Então, essa é a ideia. Eu sei que tem gente que eventualmente pode pensar assim, putz, mas e se eu não conseguir ler o livro nesse prazo de um mês? Né? E se não der? Não se inquiete, porque não tem uma prova, isso não é, você tem que estudar o livro, tal, não é isso. É muito mais legal que você consiga, porque você vai estar muito mais inteirado daquilo que nós vamos fazer. Mas se não conseguir, eu vou ver uma sinopse, tudo bem, depende da sua disponibilidade, do que você pode ou não pode fazer, desde que você esteja com a gente, né, participando dessas trocas e no fim do mês, participando do grupo para a gente conversar sobre isso. Agora, a ideia também é estimular a leitura. A gente está tão disperso, tão fixado nas telinhas, nos conteúdos superficiais e rápidos. Eu tenho visto muita gente bem jovem, inclusive, cansada disso, sabe? Não sei se é teu caso. É o meu. Né? Bom, o meu, você sabe, eu falo isso direto, não vou ficar falando para não repetir os mesmos assuntos. Mas eu uso as redes sociais com moderação, porque ela suga energia, ela suga disposição, e algo que eu considero o mais perigoso. Eu já notei isso em mim. Ela te formata. Quem está afim de compartilhar conteúdo e tal, fica tão formatado para atender às demandas dessa bolha virtual aqui que perde muita coisa. E não vem ao caso citar nominalmente ninguém, mas às vezes eu fico triste de ver gente que eu gosto, gente que tem conteúdo, gente que tem proposta, fazendo tanta coisa para ficar alimentando a sua autoimagem, a sua vaidade, a sua... Não justifica, sabe? Cansa, sabe? Gente legal, gente profunda, gente amiga, mas sem perceber vai se modelando de uma maneira tão feia que eu pretendo, ainda que não seja tão eficaz assim, mas remar contra a maré, e ao invés de me adaptar, propor alternativas, propor caminhos. A própria Rádio Inverso é uma proposta nesse sentido. Quando eu voltei para a rádio, apesar de nunca ter saído por completo, mas voltei a fazer programa todo dia, ao vivo, tal, com regularidade e com alegria, né? Eu dizia às pessoas, olha, não cabe, mensagem chega pela manhã, não cabe no rede social, nem no YouTube, apesar de poder ter recortes como tem, mas esse espaço da rádio é mais amplo, então eu quero promover amplidão. É isso, no Clube do Livro Inverso, né? E mais um adendozinho, só para concluir, o Clube do Livro Inverso é isso, a gente quer amplidão e a gente quer crescer, e a gente quer estímulo para ler, para pensar, para refletir, para se conectar. Por que chama Inverso? Não é só por causa da rádio. Quando eu pensei no nome Inverso, para Rádio Inverso, ela chamava Vagalume, acho que você sabe a história, né? Depois eu acabei mudando e tal. O inverso me agradou, entre outras razões, não só porque o inverso vai no sentido contrário, como às vezes a gente se posiciona, mas o in é dentro, verso, textos, poesias, versos, inverso. A Rádio Inverso tem no seu nome também essa proposta. Então, baseado nisso, eu achei que seria legal usar inverso também no Clube do Livro. Tá bom? Eu vou já ler aqui se alguém falou alguma coisa, tal, mas se você quiser se inscrever, tá valendo. Como eu disse, as inscrições vão até o começo de março.
mas eu não sei, sinceramente, se as pessoas vão querer ou não vão querer. Pode ser que 2 ou 3 pessoas se inscrevam, pode ser que um monte de outras pessoas queiram se inscrever. Se for essa segunda opção, de um monte de pessoas, é claro que as vagas vão se encerrar, né? E aí a gente vai ter que esperar o outro mês para a gente fazer um outro grupo com outro livro e continuar na mesma dinâmica. Então te sugiro, caso você realmente queira, a quanto antes fazer isso, melhor, para garantir, né, que você esteja, porque como eu estava dizendo, não dá para colocar tanta gente num grupo de leitura, de estudo, presencial praticamente, apesar de ser online, mas onde a gente vai trocar, né, falando num Zoom e tal, entendeu? Então é mais ou menos isso. Deixa eu botar meu óculos para ver os comentários aqui. Já vejo meu querido Beto Araújo. Ô, meu querido Beto Araújo, um abraço, meu amigo. Eu estou voltando aqui, tá? Só para ler os comentários, eu vou me basear nos comentários aqui. Então, deixa eu agradecer a Mari Terapeuta, que desejou boa tarde. Boa tarde, Maura. Muito bom o Clube do Livro. Pô, que legal que você gostou. Então, vou ficar feliz se você se inscrever, tá bom, ô Mari? Eu também estou gostando muito dessa ideia. Eu estou indo com calma, eu estou indo aos poucos, porque eu não sei como é que isso vai se encaminhar, né? Mas eu sinto que vai ser muito legal. Como eu disse, eu comecei com essa ideia semana passada e já fui tocando ela. E uma coisa até chamando a outra, eu estou tendo ideias, sabe? E as pessoas estão comentando, então tudo indica que vai ser muito bom. Tomara que seja fonte de inspiração e de aprofundamento entre nós e os conteúdos, né? Para que a gente ganhe com isso. Eu quero fazer uma coisa diferenciada, usada aqui no vídeo, né? Mas já voltou. Ô Marcelo Lisboa, grande Flávio, tal, amigo do Osíris Marins, pai do amigo Eduardo Schuller, batera do Nando Reis. Pô, que legal, Marcelo. Um abraço, meu amigo, o grande Osíris Marins. O Osíris é muito gente boa. A gente trabalhou junto, ô Marcelo, aqui no Sul. Eu fazia o helicóptero sobrevoando a cidade e o Osíris âncora da Rádio Bandeirantes. Eu fazia para algumas rádios, entre elas a Rádio Bandeirantes. E o Osíris é um cara que, além de tudo, ele gosta muito de aviação. Então, quando eu comecei a fazer o helicóptero aqui em Porto Alegre, isso foi em 2017, a primeira pessoa, o primeiro parceiro da nossa empresa tal, era o Osíris Marins, era a Band. E eu fui dar uma entrevista para o Osíris Marins, foi aí que eu o conheci, e naquela semana eu estava sem voz. Então eu conheci o Osíris assim: Osíris, tudo bem? Eu sou o Flávio, e dei uma entrevista assim para ele, lá na Rádio Bandeirantes. E ele, como gosta muito de aviação, então ele chamava o helicóptero de uma maneira muito especial. Ele assim: cabeceira, Uno, livre decolagem, vamos direto aos céus de Porto Alegre. Isso dava um gás, a gente fazia, e eu fazia questão de, no boletim também, criar essa interação aeronáutica na nossa linguagem. Então às vezes eu falava: Osíris Marins, a gente está voando aqui na proa norte, passando a cabeceira Uno de Porto Alegre, sobrevoando a cidade a 300 metros de altura, dava alguns elementos de aviação, e ele pegava isso e elaborava de uma forma maravilhosa. Então, às vezes, é um cara maravilhoso. Gosta de moto. Eu já disse para ele: pô, Zé, a gente tem que combinar um dia de sair de moto, né? Eu tô faz tempo para ir visitá-lo lá na Bandeirantes, mas, pô, correria, sabe como é? A gente acaba não se aproximando como gostaríamos, mas é um grande cara, e fica aí o meu abração pro Osíris. Eu não sabia que o filho dele tocava no Nando Reis. Que legal. Eu sei que o filho dele é músico, né? Mas eu não tinha essa informação. Mais legal ainda saber. Marcelo, obrigado, tá bom, meu amigo? Meu querido Fábio, eu li o livro do Desassossego de Fernando Pessoa por causa da rádio que me espera até hoje. Pô, Fábio, isso é um negócio que eu gosto muito. Cadê o livro do Desassossego? Acho que tá aqui. Eu deixei separado aqui. Ah, não, tá pra lá. Não, tá aqui, ó. Eu li esses dias aqui na rádio. Esse livro é muito bom. Esse é o que eu leio no ar aqui, ó. Esse livro o Fernando Pessoa escreveu na vida dele, né? Então tem várias fases dele, inquietações, coisas cotidianas, é inspirador. E eu fico muito feliz de saber que na rádio muita gente teve contato com muitos autores. Fernando Pessoa, um deles, o Rubem Alves, outro, e outros, o próprio Saramago, quanta gente vem falar comigo. São pessoas que me inspiram. Assim como Fernando Pessoa, ou melhor, como Rubem Alves, já faz um tempo que quando eu quero falar sobre Deus, eu recorro aos poetas. Eu não tenho nenhum saco para recorrer a teólogos, a religiosos, a gente assim, que pensa que sabe, né? Que diz em nome de Deus, que tem a palavra de Deus. Eu, no meu conteúdo,
e justamente por meu conteúdo ser um conteúdo que propõe humanidade, humanizar, eu proponho humanidade, dúvida. Quem tem dúvida não é se fixar na dúvida e se deprimir nela, mas eu acho tão instigante esse olhar da criança que admite a sua dúvida e jamais coloca numa posição hermética de divulgador da palavra de Deus. Eu acho isso adoecedor. Tem sido assim ao longo do tempo, quando eu me aproximo de gente que tem essa pretensão. Então, os poetas são inspiradores, inclusive o Saramago. Né? O Saramago, com seu ateísmo ferrenho, abre tantas frestas, tantas coisas de percepção. Tem um livro do Saramago que eu estou relendo, acho que não está aqui. Eu deixei separados aqui os livros que eu estou lendo mais na rádio. Não, está aqui sim, ó. Tá vendo? Eu sou desorganizado, mas eu conheço a minha bagunça. Esse livro aqui, ó, foi o último livro que ele escreveu e é uma crítica à história de Caim e Abel, óbvio, como o Saramago fazia dentro da sua perspectiva própria, né? Não é um tratado teológico, mas com muito humor, um humor rabugento, ranzinza e ótimo. É outro livro que eu indico. Quem sabe a gente não faz um clube do livro depois, com o Saramago, certamente. Não sei se Caim. O Fernando Pessoa, o livro do Desassossego, eu não sei se eu vou fazer por uma razão. Como a gente tem um mês, né, para explorar o conteúdo, o livro do Fernando Pessoa é muito denso, é muito grande. Então, eu não sei se seria adequado para uma proposta como essa. Né? Mas, enfim, vamos ver como as coisas vão caminhar. Josi, tudo bem, Josi? Como é que você está? Boa noite, ela diz aqui. Boa noite, já está noite. 6h27, já está noite. A própria Josi diz, amo os textos do Rubem Alves, eu vou e você que despertou sobre os textos do Rubem Alves. Tá vendo? Que legal. Que bom poder despertar isso. Né? De maneira nenhuma, eu tenho nenhuma intenção de pegar as pessoas na rádio e ficar concentrando nos meus textos, nos meus livros, no que eu falo, no que eu penso, no que eu sou, eu. Isso é redutor, isso é redutor. Se há abertura, se há sincronicidades, vamos valorizar elas. É óbvio que eu me baseio em gente que me inspira. Não faria sentido, mas nem todo mundo que me inspira pensa como eu. Às vezes me inspira por pensar diferente também. A provocação também tem o seu lugar. Eu acho que é importante a gente perder o medo do pensamento que não é como o nosso. O próprio Saramago dizia, é importante que a gente sempre leia um livro um pouco acima daquilo que a gente julga ser do nosso conhecimento, nossa certeza, nosso chão, para que a gente aprenda. Se você ficar só no livrinho que diz o que você quer ouvir, só falando as coisinhas de sempre, rasas, tal, tudo bem, é legal, ler faz bem, mas você não vai evoluir, né? Então, se expor a um conteúdo de autores que você pode ter até ressalvas, eu leio gente que eu não concordo com tudo, tem uns aí, mas que me instigam, né? Que me agregam. Isso é muito bom e eu acho que o mundo de hoje precisa disso. Eu estava falando agora sobre essa dinâmica das redes, das bolhas. As bolhas estimulam esse fechamento. Ela só te devolve aquilo que tem a ver contigo, aquilo que você quer, aquilo que você procura, aquilo que você concorda, aquilo que você busca. E a impressão que as pessoas vão tendo é que o mundo se reduz a isso, ao que eu penso, ao que eu creio e ao que eu sei. E aqueles que não são iguais são invasores. São pessoas a serem combatidas, são ideias ou verdades a serem eliminadas. Como é que vai ser o mundo daqui para frente se a gente continuar insistindo nessa dinâmica de guerra, de bolha, de donos da verdade? Se a gente não se abre para pensamentos divergentes, se a gente não admite que nenhum de nós é dono da verdade, a verdade é muito maior do que a gente. Sabe aquela história que eu digo? A verdade é uma pedra de 500 toneladas. Se eu tentasse carregar essa pedra, ela me esmagaria. Como é que eu posso falar? Eu falo em nome de Deus. Deus me esmagaria. A minha mente, as minhas ideias, a minha linguagem, meus pensamentos cabem somente no tempo e no espaço, somente no meu cérebro, filtrado pelas minhas experiências, pela minha cultura, pelos meus medos, receios, significados, a minha história, né? Tudo isso vai modelando aquilo que eu penso. Imagina a verdade sendo processada e dita por isso aqui. Então ela se fragmenta. E nessa fragmentação, cada um de nós tem acesso a uma lasquinha da verdade. Se eu tiver abertura para conectar a minha lasquinha com a tua, então a minha lasquinha e a tua aumentam. E a gente enxerga melhor. Ó, até combinou aqui com o meu óculos.
Egli, fala Egli. Ah, boa Egli, boa pergunta. A gente tem que comprar o livro. Egli, eu teria três modelos e eu vou dizer qual eu optei. Um deles seria eu enviar o livro. Eu vi que tem muitos clubes que fazem isso. Mandam um box fechado e tal. Mas isso encareceria, isso me geraria um problema, um trabalho, porque sou eu que faço as coisas, né? Então eu tenho que pegar, separar todos os livros, ir no correio, levar para todo mundo, mandar, envio de Sedex, como eu faço com os meus livros quando as pessoas compram. Então eu não queria ter esse trabalho e nem gerar esse custo. O que eu quis, a outra opção seria indicar que as pessoas comprassem e tal, mas também não. A questão é, faça com liberdade. Por exemplo, esse livro do Rubem Alves, antes de decidir por ele, eu achei link para PDF. Tem PDF de graça na internet. Eu vou priorizar isso. Você quer entrar num PDF lá e baixar? Eu posso até divulgar o link para as pessoas, abrir o grupo e divulgar, enfim. Show! Aí você fala, não, mas eu quero o livro. Vende o livro em sebo, em estante virtual, não sei o quê. Pô, então compra, né? Aí é uma escolha de cada um. Eu só não quero engessar isso, sabe? E nem encarecer eu enviando. Eu até pensei, falar, pô, de repente eu envio alguma coisa e tal. Eu não descarto isso para um segundo momento, para um terceiro momento, mas agora não. Então agora cada um recorre ao livro como quiser. Quer comprar físico, quer baixar PDF, não quer. A vantagem, inclusive, eu estava pensando nisso, assim, de fazer com o meu livro, é que eu tenho todos eles em PDF, né? Então, de repente, numa próxima eu faço com um livro meu, e como a intenção não é vender livro, eu posso encaminhar o PDF do livro, no caso que eu for estudar ou for propor. Eu estava pensando ou no Duas Vidas ou no Éden. Isso não é certeza ainda, mas enfim, cada caso será um caso. Mas a aquisição do livro aí é uma escolha, tá? De quem se inscrever. Ótima pergunta. Eu ia terminar essa live e depois falar, putz, eu não falei a história do livro. Legal, obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Eu quero adquirir esse livro e participar do grupo do Whats. Muito boa e relevante a proposta. Que bom, Josi. Então se inscreve lá no site da Rádio Inverso, tá? A minha intenção, isso eu estou pensando agora, tá? É de repente, logo, mais uma ou duas semanas, dependendo como as coisas caminharem, já abrir o grupo. Mesmo que a gente não esteja ainda oficialmente já lendo o livro, já falando sobre essa troca, já dá uma esquentada. Eu não sei exatamente qual é o prazo, mas vou fazer isso com alguma antecedência. Eu não vou esperar assim, vai começar tal dia, então tal dia eu abro o grupo. De repente a gente já vai esquentando, chegando, e enfim, acho que sim. Mas eu vou entrar em contato com todo mundo, vou avisar, vou pegar o celular, vou incluir no grupo, a gente vai fazendo isso. Obrigado mais uma vez. Tô dentro, diz a Egli, que legal, Egli. Tamo junto, diz o Anderson. Fala, Anderson, como é que tá o sapão aí? Tudo bem? Um abraço, meu amigo. Jurebes, boa noite. Fala, Ju, boa noite. Espero que seja disponível nos momentos de reflexão. Espero estar disponível nos momentos de reflexão. Obrigado, Anderson. Rodrigo da boa noite. Beto Araújo, saudade. Meu óculos é igual ao seu. Sério, o Beto, você sabe que eu fui procurar um óculos grande, né? Porque eu tenho um rosto grande. E muito pequenininho, parecia o Pondé. Eu falei, não, óculos de Freud? Não, né? Eu gostei. Só que eu não uso ele o tempo inteiro, né? Esse óculos é só para leitura. Mas você sabe que eu tinha alguma dificuldade de usar óculos, porque eu achava que quando eu começasse a usar óculos, eu não sentia muita dificuldade de ler, nada. Se eu precisar ler o livro sem óculos, eu leio. Mas faz o quê? 2 semanas que eu estou usando óculos e está ficando mais difícil, sabe? Às vezes eu estou sem óculos, aí vou ler um livro e fico. E fico aí, tem que botar longe. Ih, caramba. Agora, fora da leitura, aí não tem problema. Dirigir, o resto no dia a dia eu não uso. Por enquanto, né? Mas aqui para ler as letrinhas aqui, aí tem que ter. Senão embaça tudo. Nina, fala Nina, fala Flávio, ótima ideia. Pô, Nina, que bom que você gostou. Se inscreve lá no site da rádio, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui. Salva a live, sim, Nina, eu vou deixar a live salva no Instagram e no YouTube. Então eu já estou aproveitando também para convidar e para explicar os amigos do YouTube. Onde se inscreve? Pergunta a Cleo. No site da rádio, Cleo. radioinverso.com. No banner que eu coloquei aqui no Instagram, já está escrito ali. Inscreva-se no site da radioinverso.com. Eu estou concentrando tudo lá. Meus livros, o clube de leitura agora, tá lá. Você entra no site, vai ver o banner, clica no banner
ele não fecha o site da rádio, mas se direciona para a área de inscrição e lá você faz, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me avisa que eu te falo. A Tiziana, de óculos, está diferente demais. Faz seu avatar. Eu acho que foi avatar que ela quis dizer, ficar muito legal. Pois é, Tiziana, eu não sei. Avatar? Não sei. Não fiquei com vontade de fazer um avatar. Mas não pensei nisso. Quanto ao óculos, muito obrigado. Eu também gostei. Só o fato de enxergar. Você sabe que, por exemplo, eu estou fazendo o programa da rádio inteiro de óculos, né? Para ler o computador, não sei o que. Pô, e eu não fazia, não sentia necessidade. Ou talvez eu sentisse e não percebia, porque agora vendo melhor, agora eu vejo o contraste, né? É isso, a gente às vezes quando percebe uma outra coisa melhor, uma situação melhor, você começa a perceber o quanto a outra que você não via que era ruim. Isso sempre, né? Mas obrigado. Tô naquela fase de ler Osho. Não podemos ler com o olhar de verdades absolutas, mesmo porque a interpretação é sempre de acordo com o meu olhar. Estamos mudando todos os dias, diz nosso querido Beto. Beto, nada e ninguém pode ser lido ou ouvido com olhares absolutos. Ninguém e nem nada. Se você se propuser a ler seja lá o que for, e ouvir seja lá quem for, com olhares absolutos, você tem dois caminhos. Ou você vai se fanatizar, ou você vai se decepcionar. Porque ninguém cabe no absoluto. Aliás, nenhum de nós suporta o absoluto. Quando um autor, um pensador, alguém começa a se sentir absoluto, tentar provar esse absolutismo, fica pesado demais. Eu acho que foi até o caso do Osho, que é um cara com muitas coisas lindas. Já falei sobre o Osho, já gravei vídeos do Osho, e de repente a gente já pode até estudar um livro dele mais adiante. Eu acho que tem coisas muito legais, mas eu acho que o Osho cometeu um erro que eu vejo em muita gente contemporânea, inclusive, que é se valorizar demais, é se sentir seduzido por si próprio, acreditar que é aquilo que as pessoas ao redor dizem que é, e tentar provar para si próprio, em primeiro lugar, e para os outros que de fato é tudo aquilo. E os recursos que gente assim vai usar são muitos. Sutis às vezes, mas maiores em outros. O caso do Osho acho que foi feito de uma maneira muito escancarada. Mas no fim das contas a pessoa enfeia. Porque eu acho, quando você tem um conteúdo bom para dizer, eu acho que foi o caso do Osho, esse conteúdo continua sendo bom se eu tenho a consciência de que eu só sou um mediador. Eu brinco aqui na rádio dizendo que eu sou um médium. Mas não porque eu estou incorporando o espírito, não. A minha intenção é mediar a música que eu ouço da vida tocar e as lições de sabedoria que a natureza, que o silêncio, minha experiência de ser humano vai trabalhando aqui dentro de maneira silenciosa. E eu cuidadosamente uso palavras para tentar, em parte, expressar aquilo que eu sei, que é maior do que eu. Só passa por mim, como um autor, como um pensador, enfim, como um escritor, só passa. E eu só, com a consciência de que eu sou limitado, entrego parte. Agora, quando eu tento fechar e segurar isso para mim, dizer, sou eu, né? É meu, isso fica feio, porque deixa de ser o fluxo natural dessa comunicação de vida e passa a ser só um homenzinho arrogante e vaidoso, ainda que usando palavras bonitas, mas falando o tempo todo de si próprio. E aí perde a profundidade, perde a relevância, perde a beleza. Claro, vai ter fãs, vai ter seguidores, vai ter, tudo bem, mas não é o meu caso nem o teu, e nem o teu e o teu, né? A gente não está buscando um Deus para seguir. A gente está tentando enxergar as belezas da vida, seja lá de onde elas vierem. E esse enfeiamento de gente que se valoriza demais, que se acha importante demais, que precisa o tempo todo ficar falando de si próprio, putz, isso é muito chato. Eu. É feio, é feio. Eu me inspiro também nisso, Beto, inclusive em relação ao Osho e outras pessoas que eu admiro, mas que vão ficando feias, porque não percebem, né? O quanto a vaidade os consome, o quanto
a necessidade de serem grandes os diminui, né? E assim como aconteceu com gente assim, pô, pode acontecer comigo também. Então, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? E eu acho isso, não é porque é errado, não é porque é pecado, não, só é feio, é triste, é redutor. Eu não quero. Me lembro até, só para, eu vou seguir mais aqui, mas isso me lembrou um exemplo que eu já dei aqui na rádio, algumas vezes. Não sei se já falei isso em live, talvez até já tenha dito, mas o meu recente curso de Asa Delta, a gente ia para um morrinho ali nas dunas e saltava com a asa, né? Então você subia com aquela asa nas costas, tal, ia até lá em cima e fazia o voozinho. Eu estava indo bem, só que aí de determinado momento eu comecei a fazer mal, sabe? Você vai, daqui a pouco a asa, você toma o vento, pá, cai com a asa. Eu já caí de dorso, inchou meu pulso aqui e tal. Eu comecei a ficar com medo. Aí quando eu subia com muito vento, eu segurava aquela asa, você fica equilibrando aquela asa. O instrutor fica parado do seu lado, você põe um radinho no ouvido, né? E ele vai te dando as instruções. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes de eu saltar e aí não voar. A asa afundou. Ainda bem que eu estava nas dunas ali, pá, caí na duna. Isso foi me gerando muita insegurança e aí o meu instrutor, o Pierre, me falou um negócio que me marcou para tudo, não só para aquilo. Ele falou assim, o seu problema é que você embarca na asa. Você não confia, você não está confiando na asa. Você espera, e ainda que seja em milésimos, você espera entrar em voo para realmente ter certeza, e aí você vai. Só que nesse caso você entrou em voo com ela, então vocês afundam juntos. Aí eu percebi que eu tinha que confiar. E para eu confiar, eu tinha que pensar menos, eu sou muito racional. Então eu fazia esse processo de microsegundos para ver se ela realmente ia entrar em voo, para então eu embarcar. Eu não embarcaria assim na confiança. Quando isso me bateu, eu falei, não, eu vou. Mesmo que eu caia, eu vou. E saí voando com a asa. E foram voos maravilhosos. Eu confiei. Pensar, eu saí de lá com essa coisa na cabeça, assim, no carro. Pensar me jogou no chão. Sentir me fez voar. O nosso conteúdo é igual. Quando eu sinto o meu conteúdo, eu voo com ele. Ele não é meu, eu não me aproprio dele. Eu só entrego. É o que eu faço aqui. Eu chego aqui no ar, pego o meu microfone, não sei o que eu vou falar, às vezes eu fecho o olho aqui, começo, de maneira mediúnica, mediando a vida, sabe? E usando palavras para simplesmente entregar algo que passa por mim. Não é meu, não é meu. Agora, se eu quiser pegar isso para mim, trabalhar racionalmente, aí eu caio, né? É mais ou menos isso. Beto, bom falar contigo, meu amigo. Eu lembro daquele nosso café em Belo Horizonte há tanto tempo, né? Quem sabe não se repita. Eu estou voltando a pensar nos encontros, quem sabe? Vamos ver. Fala, Cristiano, baita proposta, pensar junto, compartilhar ideias, ponto de vista, que são a vista de um ponto, tendo como perspectiva a humanidade, melhor ainda, que bom. Espero você, meu querido, no nosso Clube do Livro, tá? Depois você entra no site da rádio. Legal, envia o link PDF, diz a Egli, do livro do Rubem. Egli, farei isso sim. Deixa aqui, as inscrições começaram hoje, né? Então eu nem sei se alguém se inscreveu, não vi nada disso. Então na medida que as inscrições forem acontecendo e a gente vai realmente começar, eu enviarei para todo mundo o link do Rubem Alves, tá? Vai ter um contato, obviamente, antes de começar, a gente vai indicar a data, vamos começar a história do grupo do WhatsApp, de repente até nesse próprio grupo do WhatsApp eu envio o link. Mas eu vou fazer isso sim. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Às vezes eu subo aqui as coisinhas, eu quase fecho a transmissão. As pessoas estão comentando, tal, quero ver se tem alguma pergunta nova, alguma coisa aqui. Concordo plenamente, advocacia, o ego tomou conta dele, concordo com você quanto ao Osho. Você sabe, Egli, não é uma crítica ao Osho, né? É engraçado isso, porque as pessoas cada vez mais estão reduzidas a paixões, né? Então, se você discorda de alguma coisa, você odeia. Se você concorda, então você ama e você é meu inimigo, sabe? Pô, eu quero me reservar o direito de dar minha opinião desprovida de maniqueísmos. Eu acho que esse maniqueísmo é um grande mal da política, das relações, da vida. A gente desaprendeu a enxergar o outro, a se aproximar de conteúdos sem isso, sem essas polarizações, essas paixões extremas que são muito úteis para manter engajamento em rede social, mas são perigosas para a gente alimentar como nosso olhar, né?
O Osho é um cara que, ou foi um cara que eu acho que trouxe pensamentos muito úteis, muito desconstrutivos, muito provocadores. Sem dúvida alguma foi uma pessoa que sábia, né? Inteligente, selvagem, eu gosto disso. E o livro dele traz, os livros dele trazem isso. Agora, isso não quer dizer que tudo nele é bom, que tudo é admirável, que tudo é perfeito. É o que eu estava dizendo para o Beto agora. Né? O Beto diz, olha, eu leio, mas eu não leio como um absoluto, mas nada deve ser lido como absoluto. Meus livros, eu não leio os meus livros como absolutos, porque quando eu escrevo um livro, depois de algum tempo eu releio o livro e tem coisas que eu já não faria mais a mesma coisa. Por isso que dificilmente eu fico relendo os meus livros, ou reouvindo os meus programas, ou fazendo as coisas, porque muda, é o retrato de um momento, e os nossos momentos são o retrato daquilo que nós somos naquele tempo. E nós somos fragmento, né? Todos nós. A gente é só expressão daquele momento. Então essa tentativa de absolutizar é muito chata. E é o gênese desse apodrecimento que acontece muito em formadores de opinião, em produtores de conteúdo, mas em muita gente também que de repente não tem essa visibilidade, mas que se leva a sério demais. Eu acho que isso é um problema. Né? Pô, se leva menos a sério. Você é um bichinho. Você é um bichinho. As pessoas podem até te admirar, você pode se sentir muito especial, mas você é um bichinho. Outros bichinhos como você já existiram antes. Outros existirão. Quantos bichinhos no mundo existem agora sem que saiba da nossa existência? O dia que eu ou você morrermos, quando eu morrer, por exemplo, pode até acontecer de você, se você estiver aqui, eu não sei quando isso vai ser, né? Fala, pô, o Flávio, aquele cara, até que eu gostava dele e tal. Ou sofra, pessoas sofreram, mas depois passa. Passa. É bom saber. Fernando Pessoa tem um texto que fala sobre isso. Pena que não vai ser simples achar em onde está no livro e tal, mas esses dias eu publiquei aqui no Instagram. Que é mais ou menos o seguinte: depois que eu morrer, vai ter primavera, a grama vai continuar verde, as flores continuarão nascendo, assim como as crianças continuarão nascendo. Depois que eu morrer, vai ter gente casando, gente separando. Depois que eu morrer, vai ter pneu do carro furado e vai ter gente enchendo o pneu. Vai ter discussão econômica e eleições para saber quem é melhor ou pior. A vida vai seguir. As feiras, isso já não foi Fernando Pessoa, mas sou eu que estou acrescentando, as feiras que acontecem semanalmente em algumas cidades não vão ser interditadas ou não vão acabar porque eu morrer. Tudo vai continuar. Então o privilégio de estar vivo é meu. Não é da vida de que eu estou aqui. E nem teu. É teu o privilégio estar aqui falando com você. Isso é bobagem. A gente se leva a sério demais. Se a gente aprender a se levar menos a sério, eu acho que a gente vai se aproximar dos verdadeiros mestres, né? Que são as crianças, que são as pessoas simples. Eu acho que essas pessoas são mestres, porque elas não estão preocupadas em se vender para formar discípulos, para formar seguidores, para criar legiões que o admire, que o reverencie. Não ficam usando de retórica ressentida, porque eu falo as minhas verdades e as pessoas não me reconhecem, porque não tem ninguém maior do que eu. Pô, chato, chato. Sejamos livres, sejamos leves, não sejamos aprisionados pela nossa imagem, por nós próprios. Né? Enfim, a história do Osho acabou indo para mais coisas, mas eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguém falando alguma coisa. Cheguei agora, diz a Deise, o Darcy, ou melhor, ou a Darcy, desculpa, né? Eu sempre, é que o Darcy, Darcy e o Darcy, eu conheço homens e mulheres com o nome Darcy, então me perdoa a minha, mas com meu óculos agora eu consigo ver que você é a Darcy. Eu acho que eu não sou normal não, hein? Não acredito em nada de religião. Entendeu? Entendeu? O que você considera acreditar em algo de religião? Eu falei agora há pouco, né, sobre não ler nenhum livro, não lidar com nenhum autor, ou com nenhum pensador, ou com ninguém, de maneira absoluta. E quando eu disse isso, Darcy, é porque nenhum de nós sabe o que é absoluto. Absoluto ocupa todos os espaços. Absoluto está para além do tempo e do espaço, está na dimensão do eterno. Não cabe na nossa contagem cronológica, experiencial, finita, linear da nossa vida. Eu não sei o que é a perfeição. Ninguém sabe.
Então, toda a relação que eu tenho com qualquer coisa é fragmentada e filtrada por mim, pelas impressões que eu tenho, antes de tudo, em relação a mim mesmo. Quando eu falo sobre você, quando eu falo sobre o mundo, quando eu falo sobre espiritualidade, quando eu falo sobre seja lá o que for, eu estou usando como referência as minhas experiências, o meu filtro, o que não deixa de tornar o outro um espelho também. Então, a partir desse ponto de vista, como eu posso apontar para o que quer que seja e dizer isso preenche todos os espaços? A religião também não. Talvez a religião ocupe esse lugar que eu estava direcionando a pessoas de se levar a sério demais, e quando faz isso ela diminui. Religiões que se levam a sério demais e se colocam como a verdade se tornam cheias de buracos, de contradições e dificuldades. Tanto é que pessoas que defendem isso, eu já falei isso em outra oportunidade, quando você vê essas pessoas, às vezes inteligentes, sensíveis, sinceras, mas confrontadas com os contrastes, aquilo que defende como absoluto, como se esforçam e argumentar, e não, mas não é bem, mas veja bem, e não é, porque não cabe, porque nada é absoluto. Então, Darcy, eu pessoalmente, eu não tenho religião. Eu não frequento religião, eu não tenho um livro sagrado, eu não penso assim. Mas eu entendo a religião como uma manifestação cultural, necessária em muitos casos, e para algumas pessoas, não para todas, de algo que é maior do que elas. Isso eu chamo de espiritualidade. Isso que eu chamo de espiritualidade também não se reduz à minha percepção do que é espiritualidade. Mas eu estou usando esse nome para descrever um fenômeno maior do que a religião. Tanto é que ele pode se expressar na religião, mas ele pode se expressar no ateísmo. Ele pode se expressar na arte. Ele pode, na minha opinião, é mais saudável que seja assim, se expressar nas relações. E ele se expressa nas minhas interações cotidianas mais simples. Isso é espiritualidade também, porque eu não consigo conectar, ou melhor, desconectar a espiritualidade de humanidade. Uma coisa está chamando a outra. Os nossos ancestrais manifestavam a sua espiritualidade de maneiras diferentes das nossas, mas ainda assim o faziam. E a religião vem como um fenômeno cultural, para dar linguagem, para dar símbolo, para criar ritos, para algo que não está contido ali, mas é maior. Por isso, pessoalmente, eu acabo não sentindo essa necessidade, apesar de ter os meus rituais. Eu caminho todo dia, eu chego aqui de manhã, está vazia, mas com a minha xícara de café. Eu tenho os meus rituais. Quase nunca, mas hoje, por exemplo, eu estava com vontade do meu cachimbo. Como não é saudável, né? Então é raro. Mas são rituais. A gente tem os nossos rituais. Ler, são rituais. Cada um encontra os seus. Então eu acredito na religião. Sob qual perspectiva? Que ela é absoluta, a salvação. Não, isso, dessa maneira eu não acredito em nada. Aí você vai me classificar como nihilista. Mas aí eu rejeito esse lugar do nihilismo, porque eu acredito nessa interação, nessa abertura, nessa relação que a gente tem com algo mais amplo, que é a própria vida, que se expressa de muitas maneiras, mas nunca condicionada a uma única linguagem. E nós, como seres fragmentados, vamos usar as nossas linguagens, inclusive a religião, para expressar algo que não cabe nelas. Então, nesse sentido, eu acredito. Entendeu? Moisés. Flávio, boa esse clube de leitura, já li o livro, é excelente, vamos escrever para reler. Pô, que legal, Moisés, espero você, vai ser um prazer. Entra no site da rádio ali, tá bom? Admiro bandas covers que não tenho necessidade de imitar a banda favorita, banda cover mais descoladas, transmite melhor a poesia. Acho que é um resumo do que você está nos comunicando. Uma banda cover não vai ser igual a outra, né? E se ela souber disso, vai fazer um bom trabalho. Agora, se o cara quiser encaixar tudo ali, o visual, eu acho chato. Elvis Presley cover, né? Eu acho chato. Michael Jackson cover. Agora, se um cara com violãozinho ali, pô, sotaque baiano, eu vou cantar uma música do Michael Jackson. Pô, vai ficar legal. É uma outra leitura do Michael Jackson, né? Não é o cover. Eu gosto. Ele usou a matéria-prima, a música Humanator do Michael Jackson, por exemplo, para fazer o som dele. Aí tem beleza, né? A identidade dele, a voz, aí é legal. Que mais? Flávio, sou muito grato pelo seu trabalho na rádio. Tive depressão.
Fiquei um tempo em casa e a rádio foi uma das minhas melhores companhias. Pô, Moisés, obrigado por me contar. Eu sempre agradeço quando as pessoas me contam isso, porque é o que me remunera. Realmente é o que me motiva a vir aqui de manhã, ficar aqui horas falando, né? Histórias como essa, porque eu não tenho acesso a isso, eu não sei, eu não encontro as pessoas, enfim. E essas histórias às vezes ficam ali. Então quando elas chegam em mim, me alimenta muito. Eu fico muito feliz porque traz sentido também para aquilo que eu faço, tá bom? Espero que você esteja bem, que continue na rádio, né? E que um dia manda um áudio aqui pra gente, participa no ar. É legal, tem tanta gente que participa, o Anderson estava agora há pouco aí, a Nina que eu estou vendo ali, tem gente que sempre participa, que manda áudios, tá? O Beto. Faz isso quando puder, é uma comunidade, que não é uma comunidade religiosa, nada, mas é um lugar para a gente trocar humanidade, é aquilo que eu falo. Não acredito em espiritualidade sem humanidade. Tem até uma vinheta na rádio, e um textinho meu antigo que diz mais ou menos isso. A espiritualidade sem humanidade, ela se deturpa, ela apodrece. A humanidade é como uma raiz que alimenta aquela árvore da espiritualidade. A árvore da espiritualidade, ela está apontada para cima. Quem olha para o topo dessa árvore e colhe os frutos dessa árvore, talvez nem se ligue que a raiz dela é no chão, né? Pode ser a árvore mais alta que for, aquelas de metros, sabe aquelas árvores antigas, tal? Mas ela está no chão. O que nutre a árvore são os nutrientes do solo. É a água, o adubo, as minhoquinhas, os bichinhos, é isso que está alimentando aquela árvore. A espiritualidade, ela pode ser buscada lá em cima, né? Fulano é espiritual, e você vê aquele cara pomposo, com aquela roupa, olhando para o horizonte. Namastê, ou usando alguma outra linguagem, tudo bem, sem problema nenhum. Mas não é isso que é espiritualidade. Eu posso chegar aqui e falar da Bíblia, a palavra de Deus, vamos usar aqui o capítulo 4, mas não é isso que é espiritualidade. O que sustenta a espiritualidade, a raiz da espiritualidade é a nossa humanidade. Então uma árvore sem raiz, ou uma espiritualidade sem humanidade, ela é uma árvore infrutífera, oca, inútil. Ela pode esteticamente até existir. Eu corto a raiz daquela árvore e deixo ela presa em algum lugar, amarro alguma corda e tal. Aí você vai passar e talvez no meio da floresta você nem note que aquela árvore é morta, porque ela não tem raiz. Eu posso usar aqui a estética espiritual. Chegar aqui, né, brincadeira e sem querer ofender ninguém, é só uma brincadeira, mas eu posso chegar, né, mudar meu nome, botar um nome indiano, inventar uma história qualquer, dizer que agora eu tenho contatos com ETs, qualquer parafernália extraordinária, para que você perca a dimensão do ordinário. A humanidade se faz no ordinário, não no extraordinário. Então eu posso chegar aqui para você e falar assim, olha, eu tive um sonho, eu tive um contato, eu tive não sei o quê. Você sabe essa coisa toda? Sem desmerecer, mas eu perco a dimensão do ordinário. É igual essa história, né, dos OVNIs nos Estados Unidos, aí já tem gente, o ET vai vir, as mensagens. Eu fiz uma pesquisa, tem um monte de gente falando sobre isso. E aí o que eu concluo? Falo assim, poxa vida, apesar de não achar que são ETs, enfim, essa é uma outra história, mas de qualquer maneira, ainda que fossem, né? Não que eu não acredite em vida extraterrestre, eu acho até que deve ter, mas assim, enquanto eu não sou capaz de enxergar, de me conectar, de experienciar o ordinário, isso aqui, ó, é a gente, é o nosso trato, é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. Enquanto isso for desprezível para mim, o extraordinário vai me corromper. Se amanhã vier um ET, ou Deus, ou seja lá quem for, aparecer e trouxer uma mensagem revolucionária, uma mensagem... Nada disso vai ser processado, porque a gente não tem a dimensão do ordinário, a gente não tem a raiz. A gente se impressiona com a árvore amarrada. E a gente acha que isso é espiritualidade e tenta colher frutos de plástico dessa árvore e come. Oh, espiritualidade! Aí você arranca aquele fruto ali e come. É na raiz. E a raiz é a humanidade, por isso se constrói essa árvore na experiência da vida. Por isso, a gente está falando da religião, não é religião. Nem a tua crença, crê em Deus, ou não crê em Deus, o que você crê, não é isso. Isso são as amarras da árvore, para manter ela sustentada. Mas a raiz da árvore ninguém vê. Você vê a raiz? Você sabe qual é a profundidade da raiz? Você está vendo?
Faz esse exercício. Quando você vê uma árvore, presta atenção que talvez você veja parte da raiz saindo ali, mas não mais do que isso. Isso ninguém vê. A espiritualidade, a humanidade, o que sustenta a nossa vida, ninguém vê. E ela é colocada no dia a dia, por gente que você nem reconhece. Tipo eu. Ô, Detone, fala, meu amigo, só mandar um alôzinho pro meu querido Detone. Quanto tempo que eu não o vejo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que foram todos os comentários. A ideia aqui dessa live, que acabou indo para muitos caminhos, mas obviamente que eu sabia que isso ia acontecer. Resumidamente, então, foi para falar do Clube do Livro Inverso. Eu abri as inscrições hoje, está no site da radioinverso.com. Todo mês, pelo menos nesse primeiro mês, eu não sei se depois isso vai prolongar, talvez sim, mas nesse mês o livro será esse, O que é Religião, do Rubem Alves. Eu acho que é um livro conectado também com aquilo que a gente estava conversando aqui. Diariamente, trocas referentes a esse conteúdo por um grupo de WhatsApp que será criado para os participantes do Clube de Leitura, que será somente por inscrição. E no fim, um mês depois, uma conferência no Zoom com todo mundo, né? Eu vou estar falando sobre as minhas impressões do livro, falando sobre o livro e tal, e claro, abrindo para que todo mundo fale, vamos trocar. Vai ser um tempo de muita troca, primeiro pelo WhatsApp, depois por esse Zoom. O prazo é limitado para fazer a inscrição, eu ainda não defini o limite, mas obviamente que quando chegar um determinado número de participantes eu vou ter que bloquear, porque aí não tem como a gente fazer isso com tanta gente assim. Não tenho ideia de como é que vai ser, se tanta gente assim se inscreverá ou não, eu estou sentindo e vamos ver. Eu acho que vai ser legal e se realmente for legal, se valer a pena, aí eu faço outro e outro, enfim, vamos estender aí. De repente a gente pode fazer um cronograma para o ano, sabe? Botar livros todo mês, não sei. A ideia foi o seguinte, botar o negócio para se movimentar e a partir disso ir construindo, sentindo, vendo o que dá para a gente fazer. Bruno, um abraço, meu querido, tá em Brasília, deixa um abraço aí, obrigado, tá bom? É isso, pessoal, obrigado. O ruim é o seguinte, né, eu nunca anuncio que vai ter live. Essa até pensei, falei, pô, vou fazer o seguinte, vou fazer amanhã e anuncio hoje que eu vou fazer amanhã. Mas aí eu não tenho certeza se eu ia conseguir vir amanhã, achei melhor já matar isso agora, já falar contigo, já deixar isso aqui. Amanhã quem quiser, quem não veio, quem não viu, vai ficar gravado o vídeo, eu vou botar no YouTube também. Mas aí depois as pessoas vão chegando, né, mais pessoas e tal, e aí vai chegar na hora de dar tchau. Mas é isso, obrigado, tá? Espero que esse papo tenha feito bem, espero que a gente siga falando no Clube do Livro, espero que seja legal, eu tô animado mesmo com isso, eu acho que é uma oportunidade e tanto. Faz tempo que eu estou querendo diversificar isso, mas eu não estava achando um caminho, sabe? Que tivesse conectado com o que eu de fato quero fazer. Enfim, aí veio isso, eu achei que pode ser bom. Tomara que você se inscreva, vai lá na radioinverso.com, que os banners estão lá e se inscreva. Um beijo, obrigado. E amanhã, 8 da manhã, espero você na Rádio Inverso. Venha, se puder ver ao vivo, se não puder, no site da rádio, todos os programas estão lá, o de hoje, o de ontem, tá tudo lá. Os 3, pelo menos, mais recentes. E todos os outros estão no Spotify, no Mensagens que Chegam pela Manhã. Aí estão todos. Procura lá. No próprio site da rádio tem um banner que direciona para o Spotify, e aí você vai poder baixar programa e tudo mais. Jacilene dá boa noite também aqui. Obrigado, Jacilene. Boa noite. E boa noite para você. Bom dia, boa tarde, se cuida. E amanhã na rádio a gente se fala, tá? Beijo, até lá.